O sol de setembro castigava impiedoso o pátio da fazenda Santo Antônio, quando os primeiros carros começaram a chegar levantando nuvens de poeira na estrada de terra batida. Era dia de leilão, e o movimento intenso contrastava com o silêncio pesado que normalmente dominava aquele lugar. Homens de chapéu e botas desciam de caminhonetes antigas, alguns carregando bengalas, outros ajeitando carteiras de couro gastas pelo tempo. Todos vinham com o mesmo objetivo: arrematar os melhores animais da região. Entre os compradores, destacava-se um grupo de fazendeiros prósperos vindos do interior paulista, com suas camisas sociais impecáveis e relógios dourados que brilhavam sob o sol forte. Contrastavam com os criadores locais, de roupas simples, mas que conheciam cada animal da região como se fossem filhos. A tensão no ar era palpável, misturando expectativa, ambição e o cheiro característico de cavalo, couro e suor. No centro de toda aquela movimentação, Antônio Machado, o leiloeiro oficial, verificava seus papéis pela terceira vez naquela manhã. Homem baixo e rechonchudo, de voz potente que ecoava por quilômetros, tinha a reputação de conseguir preços excelentes para qualquer animal que pusesse à venda. Mas naquele dia, mesmo ele parecia nervoso, wiping constantemente o suor da testa com um lenço xadrez já encharcado. Do lado oposto do terreiro, apoiado discretamente contra um mourão de cerca, um homem observava tudo em silêncio. Vicente Oliveira aparentava seus 60 anos bem vividos, cabelos grisalhos escapando de um chapéu de couro desgastado e olhos azuis que pareciam ver além do que os outros enxergavam. Trajava uma camisa de algodão desbotada e calça jeans surrada, mas havia algo em sua postura que chamava a atenção. Uma elegância natural que não dependia de roupas caras. Vicente não estava ali para comprar. Havia chegado de madrugada, vindo de uma cidade a 200 quilômetros dali, dirigindo um Fusca azul marinho de 1978 que rangia a cada curva. O que o trouxera até aquele lugar era algo muito mais complexo do que simples interesse comercial. Algo que o atormentava há 4 anos e que talvez finalmente pudesse resolver naquele dia quente de setembro. A primeira parte do leilão transcorreu normalmente. Éguas de criação, potros promissores, alguns touros reprodutores. Os lances subiam com a agilidade típica daqueles eventos. Gritos entremeados de acenos discretos, números gritados por Antônio Machado com a velocidade de uma metralhadora. Vicente acompanhava tudo sem participar, os olhos sempre voltados para um cercado mais afastado, onde uma sombra se movia inquieta. Foi por volta das 2 da tarde, quando o sol estava no seu ponto mais cruel, que chegou o momento que todos aguardavam e ao mesmo tempo temiam. Antônio Machado limpou a garganta, bebeu um gole generoso de água e anunciou com voz ligeiramente trêmula: "Senhores, chegamos ao lote número 17. Garanhão puro sangue árabe, 6 anos de idade, pelagem castanha escura. Nome de registro: Tempestade do Deserto." Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns compradores se entreolharam nervosos, outros balançaram a cabeça e deram passos para trás. Todos ali conheciam a história daquele cavalo, ainda que apenas em fragmentos sussurrados em botecos e conversas de calçada. Tempestade do Deserto não era apenas um animal rebelde, era considerado uma fera indomável, perigosa, que já havia machucado 3 pessoas nos últimos 2 anos. Os funcionários da fazenda se aproximaram do cercado com cautela extrema. José, o capataz, um negro alto e forte que trabalhava com cavalos há mais de 30 anos, carregava uma vara longa na mão direita e mantinha distância respeitosa das ripas de madeira. Mesmo ele, conhecido por sua coragem e habilidade, demonstrava nervosismo visível ao se aproximar daquela baia. "Vamos lá, pessoal!" gritou Antônio, tentando animar o ambiente. "Quem abre os lances? Animal de excelente linhagem, com potencial incrível para quem souber trabalhar com ele." Mas sua voz soou falsa, forçada, como se ele mesmo não acreditasse completamente no que estava falando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 300 pessoas reunidas,
e nenhuma disposta a arriscar um centavo naquele animal. Alguns fazendeiros mais velhos sussurravam entre si, contando histórias que haviam ouvido sobre Tempestade. Falavam de um cavalo que não aceitava sela, que atacava qualquer um que se aproximasse, que havia quebrado mais arreios do que qualquer criador conseguia contar. Foi então que, do fundo do cercado, veio o som que fez todos se arrepiarem. Um relincho grave, prolongado, carregado de raiva e dor. Não era o som típico de um cavalo nervoso, era algo mais primitivo, mais selvagem, como se o animal estivesse avisando a todos que não se submeteria facilmente a nenhum ser humano. Vicente sentiu um arrepio percorrer sua espinha. 4 anos. 4 longos anos desde que ouvira aquele som pela última vez. Suas mãos começaram a tremer ligeiramente, e ele precisou se apoiar com mais força no mourão da cerca para não demonstrar a emoção que tomava conta de seu corpo. R$ 50 para começar, tentou Antônio Machado, sua voz agora claramente desesperada. Alguém dá R$ 50? O preço era irrisório para um animal daquela linhagem, mas mesmo assim, ninguém se manifestou. Um dos compradores de São Paulo até esboçou levantar a mão, mas sua esposa o segurou pelo braço, sussurrando algo em seu ouvido que o fez recuar imediatamente. O constrangimento era palpável. Antônio Machado, acostumado a leilões movimentados onde os lances chegavam facilmente a milhares de reais, via-se numa situação inédita. Um animal valioso que ninguém queria nem de graça. Ele olhou para os lados, procurando algum sinal de interesse, qualquer movimento que pudesse interpretar como lance. Do cercado, outro relincho ecoou, mais alto e mais longo que o anterior. Dessa vez, algumas pessoas deram passos para trás instintivamente. Uma senhora de cabelos brancos fez o sinal da cruz, murmurando uma oração baixinho. Era como se o próprio animal soubesse que estava sendo rejeitado e expressasse sua indignação da única forma que conhecia. José, o capataz, aproximou-se de Antônio e sussurrou algo em seu ouvido. O leiloeiro balançou a cabeça negativamente, claramente relutante em acatar a sugestão que recebera. Provavelmente a recomendação era encerrar o leilão daquele lote, declarar o animal sem comprador e seguir para o próximo. Seria a primeira vez em 30 anos de carreira que Antônio Machado precisaria fazer isso. Vicente observava tudo com o coração apertado. Lembrava-se de quando Tempestade era apenas um potro brincalhão, correndo pelos pastos da fazenda onde trabalhara como peão durante 5 anos. Recordava-se do dia em que o animal nasceu, como o ajudara na primeira mamada, como o pequeno cavalo o seguia pelos currais, como se fosse um irmão mais velho. Mas lembrava-se também do acidente. Do dia em que tudo mudou. Do momento em que sua vida e a de Tempestade tomaram rumos completamente diferentes, marcados por dor, separação e incompreensão. R$ 20, gritou Antônio, agora claramente desesperado. Alguém dá R$ 20 por este animal? A humilhação em sua voz era evidente. Um garanhão árabe sendo oferecido pelo preço de um frango no supermercado. Alguns compradores começaram a rir nervosamente, outros balançavam a cabeça com pena. Foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. Do fundo do cercado, uma nova figura emergiu das sombras. Tempestade do deserto apareceu em toda sua imponência, e mesmo aqueles que o temiam não puderam deixar de admirar sua beleza selvagem. Era um animal magnífico, com músculos definidos ondulando sob a pelagem castanha que brilhava como cobre polido sob o sol. Sua crina esvoaçava ao vento como uma bandeira negra, e seus olhos demonstravam uma inteligência feroz que cortava como lâmina. Mas era também possível ver os sinais do sofrimento. Cicatrizes antigas em suas patas, resultado de tentativas fracassadas de domá-lo. Uma marca irregular no flanco esquerdo, lembrança de algum acidente ou maus tratos. E principalmente, aquele olhar, não apenas selvagem, mas profundamente machucado, como se o animal tivesse perdido a capacidade de confiar em qualquer ser humano. Vicente sentiu lágrimas ameaçarem seus olhos. 4 anos atrás, quando deixara a fazenda onde Tempestade nascera, o cavalo era muito diferente. Ainda selvagem, sim,
mas não daquela forma destrutiva e desesperada. Algo havia acontecido nesses anos de separação. Algo que transformara um animal livre em uma criatura atormentada. O silêncio continuava. Antônio Machado olhava para todos os lados, suando em bicas, sem saber como proceder. Alguns compradores já começavam a se afastar, dando o leilão daquele lote como perdido. O constrangimento era tanto que mesmo os funcionários da fazenda evitavam olhar diretamente para o cercado onde Tempestade caminhava nervoso de um lado para o outro. Foi então que Vicente tomou uma decisão que mudaria tudo. Vicente se afastou do mourão da cerca com passos deliberados, cada movimento carregando uma determinação que surpreendeu até mesmo a ele próprio. O chapéu de couro projetava uma sombra sobre seus olhos, mas não conseguia esconder a resolução que se formara em seu rosto envelhecido. 4 anos de remorso, 4 anos de noites mal dormidas pensando no que havia deixado para trás, tudo se concentrava naquele momento. R$1.000, disse Vicente, sua voz cortando o silêncio como uma faca. O impacto foi imediato. 300 cabeças se viraram em sua direção como se fossem comandadas por um único impulso. Antônio Machado quase deixou cair o microfone, piscando várias vezes como se não conseguisse acreditar no que acabara de ouvir. R$1.000. 50 vezes mais que o lance desesperado que oferecera segundos antes. Um murmúrio correu pela multidão como uma onda. Quem era aquele homem? De onde havia surgido? E, principalmente, por que alguém pagaria R$1.000 por um animal que todos consideravam impossível de domar? Alguns fazendeiros se cotocaram nas pontas dos pés, tentando enxergar melhor o homem que fizera o lance improvável. R$1.000 pelo lote 17, gaguejou Antônio Machado, sua voz recuperando parte da autoridade habitual. Temos R$1.000. Alguém dá mais? Alguém oferece 1.100? Mas o silêncio retornou, agora carregado de uma tensão diferente. Era como se todos ali presentes soubessem instintivamente que estavam testemunhando algo extraordinário, algo que transcendia a simples compra e venda de um animal. Vicente permanecia imóvel, as mãos nos bolsos, olhando fixamente em direção ao cercado onde Tempestade continuava sua caminhada nervosa. José, o capataz, franziu a testa observando o estranho que fizera o lance. Havia algo familiar naquele homem, alguma coisa que mexia com sua memória, mas não conseguia identificar o quê. Durante seus 30 anos trabalhando com cavalos, desenvolvera um instinto especial para reconhecer pessoas que realmente entendiam de animais, e algo em Vicente o intrigava profundamente. Primeira, anunciou Antônio, seguindo o protocolo. R$1.000, primeira vez. Nesse momento, um dos compradores de São Paulo, um homem gordo de camisa social molhada de suor, sussurrou algo para seu vizinho. A conversa se espalhou rapidamente, passando de pessoa para pessoa como um jogo de telefone sem fio. Especulações sobre quem seria Vicente, sobre suas intenções, sobre sua sanidade mental ao fazer um lance tão alto por um animal considerado perdido. Segunda, continuou Antônio, agora claramente aliviado por poder concluir aquele leilão constrangedor. R$1.000, segunda vez. Vicente fechou os olhos por um momento, e as lembranças o invadiram como uma enxurrada. Via novamente o potro Tempestade correndo livre pelos campos, sem sela, sem cabresto, apenas seguindo seus instintos naturais. Lembrava-se das manhãs em que chegava cedo à fazenda e encontrava o animal esperando por ele próximo ao portão, como se soubesse que ele trazia sempre um punhado de açúcar ou uma maçã no bolso. Mas também se lembrava do dia do acidente. O dia em que tudo mudou. O dia em que sua negligência, ou seria destino, resultou no ferimento que separou homem e cavalo para sempre. A culpa que carregava desde então era como um peso morto em seu peito, uma pedra que nem todos os anos conseguiram dissolver. Do cercado veio outro relincho, mas dessa vez diferente dos anteriores. Era como se Tempestade tivesse percebido algo no ar, alguma mudança na energia ao seu redor. O cavalo parou sua caminhada nervosa e ergueu a cabeça, as narinas dilatadas farejando o vento.
Seus olhos escuros vasculhavam a multidão, procurando algo que não conseguia identificar. Terceira e última, declarou Antônio Machado, levantando o martelo de leiloeiro. R$ 1.000 pelo garanhão Tempestade do Deserto. Alguém dá mais que R$ 1.000? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Vicente sentiu o coração batendo tão forte que teve medo de que as pessoas ao seu redor pudessem ouvir. Suas mãos tremiam ligeiramente dentro dos bolsos, e ele precisou fazer um esforço consciente para manter a respiração regular. Foi então que aconteceu algo que fez todos na multidão sustentarem a respiração. Tempestade, que até aquele momento havia ignorado completamente a presença dos humanos, de repente fixou o olhar diretamente em Vicente. Era como se, entre todas aquelas pessoas, o cavalo tivesse localizado exatamente aquele homem específico. Por alguns segundos que pareceram horas, homem e animal se encararam através da distância e da multidão. Vicente sentiu algo se mexer no fundo de seu peito, uma emoção tão intensa que precisou segurar o fôlego. Os olhos de Tempestade, antes selvagens e cheios de raiva, demonstraram por um momento algo diferente, uma espécie de reconhecimento, talvez até mesmo alívio. José, o capataz, notou a estranha interação e deu alguns passos em direção a Vicente. Agora tinha certeza de que conhecia aquele homem de algum lugar, mas a memória continuava fugindo como areia entre os dedos. Havia algo na forma como Vicente olhava para a Tempestade, uma intimidade que ia muito além da simples admiração por um belo animal. Vendido! Gritou Antônio Machado, batendo o martelo com força. Lote 17 vendido por R$ 1.000 ao senhor. Ele parou, percebendo que não sabia o nome do comprador. Por favor, senhor, pode se identificar para os nossos registros? Vicente se afastou ligeiramente da multidão e respondeu com voz clara. Vicente Oliveira, Fazenda Santa Clara, município de Águas Lindas. O nome ecoou pelo pátio através do sistema de som, e José sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Vicente Oliveira. Agora se lembrava perfeitamente. O peão que havia trabalhado na fazenda dos Mendonça 4 anos atrás. O homem que estava presente no dia do acidente que mudou Tempestade para sempre. O homem que desapareceu sem deixar rastros logo depois do ocorrido. José observou Vicente com olhos arregalados, tentando processar o que aquela aparição significava. Por que ele havia voltado? O que pretendia fazer com Tempestade? E, principalmente, seria coincidência ele aparecer justamente no dia em que o cavalo estava sendo leiloado? A multidão começou a se dispersar gradualmente, alguns compradores seguindo para outros lotes, outros simplesmente indo embora. Mas muitos permaneceram, curiosos para ver o que aconteceria a seguir. Era como se pressentissem que aquela história estava longe de terminar. Vicente caminhou até a mesa onde Antônio Machado organizava os papéis da venda, tirando do bolso uma carteira de couro velha e gasta. Dentro dela, cuidadosamente guardadas, estavam 10 notas de R$ 100, todo o dinheiro que conseguira juntar vendendo sua pequena propriedade em Águas Lindas. Era literalmente tudo o que possuía no mundo, mas não hesitou nem por um segundo em entregá-lo. Aqui está o pagamento, disse Vicente colocando as notas sobre a mesa. E eu gostaria de levar o animal hoje mesmo, se possível. Antônio contou o dinheiro rapidamente, carimbou alguns papéis e entregou a Vicente os documentos de transferência. Claro, senhor Vicente. O animal é seu, mas... Ele hesitou, olhando em direção ao cercado onde Tempestade continuava inquieto. O senhor tem certeza de que sabe o que está fazendo? Esse cavalo é... Bem, ele tem fama de ser bastante difícil. Vicente guardou os papéis no bolso da camisa e olhou diretamente nos olhos do leiloeiro. Eu sei exatamente o que estou fazendo, senhor Antônio. Obrigado pela preocupação. Enquanto isso, José se aproximava com passos hesitantes. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ele precisou engolir seco antes de conseguir falar. Senhor Vicente? Chamou com voz incerta. Desculpe, mas... O senhor não é o mesmo Vicente que trabalhou na fazenda dos Mendonça há uns 4 anos? Vicente se virou lentamente
E quando seus olhos encontraram os de José, o reconhecimento foi mútuo. José, disse Vicente com um aceno de cabeça. Como vai, velho amigo? Eu achei que nunca mais fosse ver o senhor por aqui, gaguejou José, claramente emocionado. Depois daquele dia, quando o senhor partiu sem se despedir, nós ficamos todos preocupados. Tive que partir, respondeu Vicente simplesmente. Não havia escolha na época. José olhou em direção ao cercado, depois de volta para Vicente. E agora o senhor volta para levar justamente o Tempestade. Isso não é coincidência, é? Vicente não respondeu imediatamente. Em vez disso, caminhou alguns passos em direção ao cercado, parando a uma distância segura das ripas de madeira. Tempestade, que havia voltado a caminhar nervosamente, parou novamente ao perceber a aproximação. Dessa vez, o cavalo tomou alguns passos cautelosos em direção à cerca, as narinas dilatadas tentando captar o cheiro familiar. Não, disse Vicente finalmente, sem tirar os olhos do animal. Não é coincidência nenhuma, José. Eu vim aqui especificamente por ele. José engoliu em seco, observando Vicente se aproximar lentamente do cercado. Durante 4 anos, havia presenciado dezenas de tentativas fracassadas de domar Tempestade. Vira peões experientes sendo jogados contra as cercas, domadores profissionais saindo de maca, veterinários aplicando sedativos que pareciam ter pouco efeito no animal selvagem. E agora ali estava Vicente, se aproximando como se fosse um encontro casual entre velhos conhecidos. Senhor Vicente, sussurrou José, tentando não assustar o cavalo com movimentos bruscos. Talvez seja melhor esperar. Eu posso trazer uma corda, uns peões para ajudar. Esse bicho não é mais o mesmo de 4 anos atrás. Vicente fez um gesto com a mão, pedindo silêncio, sem tirar os olhos de Tempestade. O cavalo havia parado completamente sua caminhada nervosa e agora permanecia imóvel, apenas observando aquele homem que se aproximava com passos medidos. Havia algo na postura do animal que José nunca havia visto antes. Não exatamente calma, mas uma espécie de atenção focada, como se toda sua energia selvagem estivesse concentrada naquele momento. A multidão que permanecera no pátio começou a perceber que algo extraordinário estava acontecendo. Conversas foram morrendo gradualmente, e um silêncio tenso tomou conta do lugar. Mesmo aqueles que não entendiam nada de cavalos conseguiam sentir que estavam testemunhando algo raro, talvez único. Vicente parou a 2 metros da cerca, suas mãos vazias e visíveis, a respiração controlada. Oi, garoto, disse em voz baixa, tão baixa que apenas Tempestade e José conseguiram ouvir. Você se lembra de mim? O que aconteceu a seguir fez várias pessoas na multidão susterem a respiração simultaneamente. Tempestade deu 2 passos em direção à cerca, esticou o pescoço e encostou cuidadosamente o focinho nas ripas de madeira, exatamente na altura onde Vicente poderia tocá-lo se quisesse. José sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Em 4 anos, jamais vira Tempestade se aproximar voluntariamente de um ser humano. O cavalo sempre mantinha distância, reagindo com agressividade a qualquer tentativa de contato. Mas ali estava ele, oferecendo-se para o toque daquele homem que acabara de reaparecer em sua vida. Vicente estendeu a mão lentamente, seus dedos tremendo ligeiramente. Quando tocou o focinho aveludado de Tempestade, sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo inteiro. O cavalo não recuou. Pelo contrário, pressionou levemente o focinho contra a palma da mão de Vicente, como fazia quando era um potro brincalhão. Meu Deus! Murmurou uma senhora na multidão. Como é que pode? Antônio Machado, que observava a cena com incredulidade, balançou a cabeça várias vezes. Em 30 anos de carreira como leiloeiro, nunca havia presenciado nada parecido. Começou a entender por que Vicente fizera aquele lance tão alto sem hesitar. Não era loucura, era conhecimento. Senhor Vicente, disse José aproximando-se mais, a voz embargada de emoção. Como o senhor consegue? Esse animal não deixa ninguém chegar perto há anos. Vicente continuou acariciando o focinho de Tempestade, seus olhos marejados de lágrimas que teimavam em não cair. Porque eu o conheço desde que nasceu, José.
Eu estava lá quando ele deu os primeiros passos. Eu ensinei ele a confiar nos humanos. Fez uma pausa, a voz ficando mais grave. E eu também estava lá no dia em que essa confiança foi quebrada. A confissão pairou no ar como uma nuvem pesada. José se lembrou imediatamente daquele dia terrível, 4 anos atrás. O acidente que mudou tudo. O dia em que Tempestade, então um cavalo jovem e promissor, sofreu um trauma que o transformou numa criatura selvagem e desconfiada. O senhor não teve culpa, disse José rapidamente. Todo mundo sabe que foi um acidente. Ninguém poderia ter previsto. Eu deveria ter previsto, interrompeu Vicente, sua voz carregada de culpa. Eu conhecia esse cavalo melhor que ninguém. Sabia que ele era sensível a ruídos altos, que se assustava facilmente, mas mesmo assim eu deixei que acontecesse. Tempestade, como se pudesse entender a conversa, ergueu a cabeça e olhou diretamente nos olhos de Vicente. Não havia raiva naquele olhar. Havia algo que parecia muito com perdão, ou pelo menos aceitação. O cavalo soltou um relincho baixo, quase como um suspiro, e apoiou a testa contra as ripas da cerca, permitindo que Vicente o acariciasse entre as orelhas. Dr. Mendonça, o dono da fazenda onde o leilão estava acontecendo, aproximou-se do grupo com passos apressados. Havia assistido a toda a cena de longe e agora vinha entender o que estava acontecendo. Era um homem alto e magro, de cabelos brancos e olhar severo, conhecido por sua rigidez nos negócios. Vicente Oliveira, disse Dr. Mendonça ao se aproximar, a voz carregada de surpresa e uma ponta de desconfiança. Não esperava vê-lo por aqui novamente. Vicente se afastou ligeiramente de Tempestade, virando-se para encarar o fazendeiro. Dr. Mendonça, vim buscar o que é meu por direito. Por direito? Dr. Mendonça arqueou uma sobrancelha. Que eu me lembre, você deixou este animal aqui há 4 anos e nunca mais deu notícias. Agora aparece no leilão e acha que tem direitos? Eu paguei por ele, respondeu Vicente calmamente, mostrando os papéis da compra. R$ 1.000, pagos à vista. Agora ele é meu legal e oficialmente. Dr. Mendonça examinou os documentos com olhar crítico, mas não pode contestar a legalidade da transação. Está tudo em ordem, admitiu relutantemente. Mas espero que você saiba o que está fazendo. Esse animal se tornou perigoso. Já machucou 3 dos meus peões nos últimos 2 anos. Ele não é perigoso, disse Vicente firmemente. Ele está machucado. Há uma diferença. A multidão continuava observando, fascinada pela dinâmica entre os 3 homens e o cavalo que permanecia quieto junto à cerca. Muitos dos presentes começaram a compreender que estavam testemunhando o desenrolar de uma história antiga, algo que havia começado anos atrás e só agora encontrava sua resolução. José decidiu quebrar a tensão que se formava entre Vicente e Dr. Mendonça. Doutor, disse respeitosamente, o senhor se lembra do dia do acidente? Vicente estava tentando ajudar. Se não fosse por ele, Tempestade poderia ter morrido. Dr. Mendonça suspirou pesadamente. Claro que se lembrava. Como poderia esquecer? Foi o dia em que perdeu um dos melhores cavalos de sua criação, transformando um animal promissor numa fera incontrolável. Lembro-me, disse após uma pausa. Mas isso não muda o fato de que Vicente desapareceu sem dar explicações. Eu explico, disse Vicente, voltando a acariciar Tempestade. Saí porque não conseguia mais olhar para ele sem sentir culpa. Cada vez que via cicatrizes, cada vez que ele se assustava com algum barulho, eu me lembrava do meu erro. Achei que seria melhor para todos se eu simplesmente sumisse. E foi melhor? Perguntou o Dr. Mendonça, genuinamente curioso. Vicente olhou para a Tempestade que agora permitia que ele coçasse atrás de suas orelhas. Não, foi pior, para mim e para ele. Esses 4 anos foram um inferno para os dois. Um novo silêncio se instalou, quebrado apenas pelo barulho distante dos outros animais da fazenda e pelo murmúrio baixo da multidão que ainda observava. José olhava alternadamente para Vicente e Tempestade, ainda impressionado com a transformação imediata no comportamento do cavalo. O que pretende fazer agora? Perguntou o Dr. Mendonça.
sua voz um pouco mais suave. Levá-lo para casa, respondeu Vicente simplesmente. Cuidar dele, tentar consertar o que quebrei. E onde é casa? Insistiu o fazendeiro. Por enquanto, em lugar nenhum, admitiu Vicente. Vendi tudo o que tinha para conseguir os R$1.000, mas vamos dar um jeito. Sempre demos. Dr. Mendonça estudou o rosto de Vicente por um longo momento, notando a determinação e a sinceridade em seus olhos. Finalmente, tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Você pode ficar aqui por alguns dias, ofereceu. Até se organizar. Tenho um quarto vago no alojamento dos peões e sempre posso usar um homem experiente com cavalos. Vicente ergueu os olhos, surpreso. Doutor, não é favor, interrompeu o Dr. Mendonça. É negócio. Se você realmente consegue lidar com tempestade, talvez possa me ajudar com outros animais problemáticos. E quem sabe... Ele parou, olhando para o cavalo que permanecia calmo junto à cerca. Quem sabe você não consegue realmente consertar o que foi quebrado. A proposta de Dr. Mendonça ecoou pelo pátio como uma pedra atirada num lago calmo. A multidão que ainda permanecia no local trocou olhares de surpresa. O fazendeiro era conhecido por sua dureza nos negócios e raramente demonstrava gestos de generosidade, especialmente para com alguém que havia abandonado sua propriedade sem explicações anos antes. Vicente ficou em silêncio por alguns momentos, processando a oferta inesperada. Suas mãos continuavam acariciando Tempestade, que permanecia surpreendentemente tranquilo, como se a presença de seu antigo cuidador tivesse acalmado demônios internos que o atormentavam há anos. Aceito a oferta, doutor, disse finalmente, mas com uma condição. Dr. Mendonça arqueou uma sobrancelha, claramente não acostumado a ter suas propostas condicionadas. E qual seria? Ninguém se aproxima de Tempestade sem minha autorização, disse Vicente firmemente. Nenhum peão, nenhum domador, nenhum veterinário. Só eu lido com ele até que ele esteja pronto. José, que acompanhava a conversa com interesse crescente, balançou a cabeça preocupado. Senhor Vicente, com todo respeito, o senhor não pode cuidar de um cavalo 24 horas por dia. E se acontecer alguma emergência quando o senhor não estiver por perto? Então vocês me chamam, respondeu Vicente. Não importa a hora, não importa onde eu esteja. Esse cavalo já sofreu o suficiente nas mãos de pessoas que não o entendiam. Dr. Mendonça observou a interação entre Vicente e Tempestade com um olhar analítico. Era inegável que o animal demonstrava uma calma que não manifestava há anos. Está bem, concordou. Mas se houver qualquer incidente, qualquer pessoa ferida, a responsabilidade será sua. Aceito a responsabilidade, disse Vicente sem hesitar. A multidão começou a se dispersar gradualmente, alguns compradores seguindo para outros lotes do leilão, outros simplesmente indo embora com histórias extraordinárias para contar. Antônio Machado guardou seus papéis e equipamentos, ainda balançando a cabeça incrédulo com o que havia presenciado. Em 30 anos de carreira, nunca vira nada parecido. Quando apenas Vicente, José, Dr. Mendonça e alguns peões permaneceram no local, a atmosfera ficou mais íntima. Vicente abriu o portão do cercado lentamente, falando baixinho com Tempestade durante todo o processo. O cavalo observava cada movimento com atenção, mas não demonstrava sinais de nervosismo. Vamos, garoto, murmurou Vicente estendendo a mão. Hora de sair dessa prisão. Para espanto de todos os presentes, Tempestade se aproximou voluntariamente e seguiu Vicente para fora do cercado sem qualquer resistência. Não precisou de cabresto, corda ou qualquer forma de contenção. Simplesmente caminhava ao lado do homem como um cão obediente. Isso é impossível, sussurrou um dos peões mais jovens. Ontem esse bicho quase arrancou a cabeça do Zé Pequeno só porque ele passou perto da cerca. José observava a cena com uma mistura de admiração e preocupação. Conhecia Vicente dos tempos antigos e sabia que ele tinha um dom especial com cavalos, mas o que estava vendo ia além de qualquer habilidade natural.
Era como se homem e animal compartilhassem uma linguagem secreta, uma conexão que transcendia a comunicação normal. José, chamou Vicente parando próximo ao capataz. Você pode me mostrar onde vou ficar? E preciso de um lugar adequado para a tempestade também. Algum lugar tranquilo, longe do movimento. Claro, senhor Vicente, respondeu José, ainda meio hipnotizado pela docilidade do cavalo. Temos uma baia separada nos fundos da propriedade. É mais isolada, mas tem boa ventilação e acesso a pasto. Dr. Mendonça acompanhou o pequeno grupo em direção ao alojamento dos peões, observando Vicente e Tempestade caminharem lado a lado. Vicente, disse eventualmente, você nunca me contou exatamente o que aconteceu naquele dia, o dia do acidente. Vicente diminuiu o passo, sua mão automaticamente indo para o pescoço de Tempestade, que soltou um relincho baixo como se também se lembrasse. Era um dia de tempestade, começou Vicente, a voz carregada de memórias dolorosas. Tempestade tinha 3 anos na época, ainda estava aprendendo a aceitar a sela. Eu estava trabalhando com ele no picadeiro coberto quando começaram os trovões. José se lembrava perfeitamente daquele dia. A tempestade havia sido violenta, com ventos que derrubaram árvores e chuva que alagou as estradas da região. O senhor deveria ter parado o treino, comentou José. Todo mundo sabia que ele ficava nervoso com barulhos altos. Eu sabia, admitiu Vicente, a culpa evidente em sua voz. Mas ele estava indo tão bem naquele dia. Havia aceitado a cela sem resistência. Estava respondendo aos comandos perfeitamente. Achei que poderíamos terminar a sessão antes da tempestade piorar. Dr. Mendonça ouvia em silêncio, recordando-se dos eventos que se seguiram. O acidente havia custado caro, não apenas financeiramente, mas também emocionalmente para todos os envolvidos. E então veio aquele trovão. Continuou Vicente, fechando os olhos como se ainda pudesse ouvir o som. Não foi um trovão comum. Foi como se o céu tivesse se partido ao meio. Tempestade entrou em pânico total. O grupo havia chegado ao alojamento dos peões, uma construção simples mas limpa, com quartos individuais pequenos mas funcionais. José abriu a porta de um quarto no final do corredor. Este aqui está vazio, disse. Tem cama, armário, mesa pequena. Nada luxuoso, mas é confortável. Vicente examinou o quarto rapidamente e assentiu. Perfeito. Obrigado, José. Então se virou para Dr. Mendonça. Posso ver a baia onde Tempestade vai ficar? Os fundos da propriedade eram realmente mais tranquilos, longe do movimento principal da fazenda. A baia era espaçosa, com acesso direto a um pequeno pasto cercado. Vicente examinou cada detalhe, a qualidade do feno, o sistema de água, a segurança das fechaduras. Está bom, aprovou. Tempestade, o que acha? O cavalo entrou na baia sem hesitação, investigou rapidamente o ambiente e se dirigiu ao bebedouro. Era a primeira vez em anos que demonstrava esse tipo de comportamento relaxado em um novo ambiente. Incrível, murmurou o Dr. Mendonça. Quando trouxemos ele para cá há 2 anos, levamos 3 dias para conseguir fazê-lo entrar numa baia. E olhe só como está agindo agora. Vicente acariciou o pescoço de Tempestade uma última vez, antes de fechar a porta da baia. Ele só precisava de alguém em quem confiar, disse simplesmente. José, que havia permanecido em silêncio durante a instalação, finalmente fez a pergunta que o consumia desde o reaparecimento de Vicente. Senhor Vicente, posso perguntar uma coisa? Por que o senhor voltou agora, depois de 4 anos? Vicente se apoiou na cerca, observando Tempestade se acomodar em sua nova casa temporária. Porque recebi uma carta, disse após uma longa pausa. Uma carta me contando que ele seria leiloado, que ninguém conseguia domá-lo, que estava sendo considerado um caso perdido. Quem enviou a carta? Perguntou o Dr. Mendonça, intrigado. Não sei, admitiu Vicente. Não tinha assinatura nem endereço de remetente. Só o endereço da fazenda, a data do leilão e uma frase. Ele ainda espera por você. Dr. Mendonça e José trocaram olhares surpresos. Nenhum dos dois havia enviado tal carta. E não conheciam ninguém que soubesse como localizar Vicente.
Alguém queria que o senhor voltasse, observou José. Alguém que sabia da sua história com Tempestade. Parece que sim, concordou Vicente. E seja quem for, estou grato. Esses 4 anos longe dele foram os piores da minha vida. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados e rosados. A fazenda assumia um ritmo mais tranquilo, com os animais se recolhendo para a noite. Vicente observou Tempestade mastigar o feno calmamente, uma visão que não via há muito tempo. Amanhã vou começar a trabalhar com ele, anunciou Vicente. Devagar, sem pressa. Primeiro preciso reconquistar completamente a confiança dele. Ele parece confiar no senhor perfeitamente, comentou José. Por enquanto, corrigiu Vicente. Mas confiança é uma coisa frágil. Leva tempo para construir e segundos para destruir. Eu não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Dr. Mendonça observou a determinação no rosto de Vicente e tomou uma decisão. Vicente, se você realmente conseguir reabilitar Tempestade, se conseguir fazê-lo voltar a ser um cavalo de trabalho, eu tenho uma proposta para você. Vicente se virou, interessado. Que tipo de proposta? Uma sociedade, disse Dr. Mendonça. Você cuidaria dos cavalos problemáticos, aqueles que outros domadores desistem. Temos vários aqui na fazenda e sempre chegam mais. Se você tiver o mesmo sucesso com eles que parece ter com Tempestade... Ele deixou a frase no ar. Vicente olhou novamente para a Tempestade, que agora descansava deitado na palha fresca. Primeiro deixe-me provar que posso ajudar este aqui, disse. Depois conversamos sobre os outros. O primeiro raio de sol ainda mal havia tocado o horizonte quando Vicente se levantou do beliche estreito no alojamento dos peões. Havia dormido mal, não por causa da cama ou do ambiente, mas porque sua mente não conseguia parar de processar tudo o que havia acontecido no dia anterior. 4 anos de remorso, 4 anos de noites em claro pensando em Tempestade, e agora ele estava ali, a poucos metros de distância. Vestiu as mesmas roupas simples do dia anterior, calçou as botas gastas e saiu silenciosamente do alojamento. O ar matinal estava fresco, carregado de orvalho e com aquele cheiro característico do campo que ele havia sentido tanta falta. Alguns peões já se movimentavam pelos estábulos, cuidando da alimentação dos animais e preparando-se para mais um dia de trabalho. Quando Vicente se aproximou da baia de Tempestade, encontrou o cavalo acordado, observando-o através das tábuas de madeira. Era como se o animal também houvesse passado a noite pensando no reencontro, processando a volta daquele homem que marcara tanto sua vida. "Bom dia, garoto", murmurou Vicente, aproximando-se devagar. "Dormiu bem?" Tempestade respondeu com um relincho baixo, quase como um sussurro, e se aproximou da cerca. Vicente estendeu a mão, e novamente o cavalo permitiu o toque sem hesitação. Mas dessa vez, Vicente percebeu algo que não havia notado no dia anterior. Pequenas cicatrizes nas patas dianteiras de Tempestade, marcas que não estavam lá 4 anos atrás. "O que fizeram com você?" perguntou Vicente, a voz carregada de tristeza e raiva contida. Suas mãos exploraram cuidadosamente as pernas do cavalo, identificando sinais de ferimentos antigos, marcas que pareciam ter sido causadas por cordas ou algemas. José se aproximou carregando um balde de aveia, tendo notado Vicente examine Tempestade. "Bom dia, senhor Vicente", cumprimentou. "Vi que já está de pé cedo." "José." Vicente acenou com a cabeça, sem tirar os olhos das cicatrizes. "Essas marcas são recentes?" José suspirou pesadamente, colocando o balde no chão. "Dos últimos 2 anos", admitiu com relutância. "Depois que chegou aqui, Tempestade se tornou cada vez mais agressivo. Dr. Mendonça trouxe alguns domadores profissionais, gente que trabalhava com cavalos bravos para rodeios. E eles usaram força", concluiu Vicente, sua voz ficando mais dura. "Tentaram de tudo", explicou José, claramente desconfortável com o assunto. "Cordas, sedativos, até alguns métodos que eu mesmo questionei. Mas nada funcionava. Tempestade só ficava pior a cada tentativa." Vicente fechou os olhos,
sentindo a culpa apertar seu peito como uma garra. Se ele não tivesse fugido 4 anos atrás, se tivesse enfrentado suas responsabilidades, Tempestade nunca teria passado por essa tortura. Isso para agora, disse firmemente. Nunca mais. José observou Vicente acariciar Tempestade com uma gentileza que contrastava drasticamente com a dureza em sua voz. O senhor tem certeza de que consegue ajudá-lo? Essas cicatrizes não são só no corpo, se é que me entende. Eu entendo perfeitamente, respondeu Vicente. Cicatrizes da alma são as mais difíceis de curar. Mas se alguém pode fazer isso, sou eu. Afinal, eu causei boa parte delas. Outros peões começaram a se aproximar, curiosos para ver como o homem que havia domado Tempestade no leilão interagiria com o animal pela manhã. Alguns mantinham distância respeitosa, mas Vicente podia sentir seus olhares céticos. Não os culpava. Eles haviam convivido com a fúria de Tempestade por anos e tinham todo o direito de duvidar de qualquer solução milagrosa. Pessoal, disse Vicente, voltando-se para o pequeno grupo que se formara. Eu sei que vocês têm suas dúvidas sobre mim e sobre o que posso fazer por Tempestade. Mas peço uma coisa. Me deem tempo e espaço para trabalhar. Não se aproximem da baia dele sem minha permissão. E, por favor, não tentem ajudar a menos que eu peça. Um dos peões mais jovens, um rapaz de uns 20 anos com cara de poucos amigos, deu um passo à frente. Com todo respeito, senhor Vicente, mas a gente já viu muita promessa por aqui. Esse cavalo é perigoso. Ontem mesmo ele quase... Carlos, José interrompeu com um tom de advertência. Mas Vicente levantou a mão, indicando que queria ouvir. Deixe ele falar, José. Carlos, era esse seu nome? O que aconteceu ontem? Carlos olhou para José, depois de volta para Vicente. Ontem de manhã, antes do leilão, Zé Pequeno estava só passando perto da baia, levando ração para os outros cavalos. Tempestade saltou contra a cerca com tanta força que quase quebrou as tábuas. Se Zé não tivesse pulado para o lado... Vicente assentiu gravemente. Entendo. E vocês têm todo o direito de estar preocupados. Ele se virou para a Tempestade, que observava a conversa com orelhas atentas. Mas quero que vocês entendam uma coisa. Este cavalo não é naturalmente violento. Ele está respondendo a 4 anos de trauma e medo. Dr. Mendonça apareceu caminhando em direção ao grupo carregando uma xícara de café humeante. Bom dia, pessoal. Como está nosso novo residente? Tranquilo, doutor, respondeu Vicente. Mas preciso conversar com o senhor sobre algumas coisas. Dr. Mendonça notou a seriedade no tom de Vicente. Claro. José, vocês podem cuidar da rotina matinal? Vicente, vamos até meu escritório? O escritório de Dr. Mendonça ficava na casa principal, um ambiente espartano decorado apenas com troféus de exposições e fotos de cavalos premiados. Vicente se sentou numa cadeira de madeira simples, enquanto o fazendeiro se acomodou atrás de uma mesa pesada. O que o incomoda, Vicente? As cicatrizes, disse Vicente diretamente. Tempestade foi maltratado nos últimos anos. Quero saber exatamente o que foi feito com ele. Dr. Mendonça suspirou, colocando a xícara de café sobre a mesa. Você tem que entender, Vicente. Quando você partiu, Tempestade se tornou um problema sério. Não conseguíamos nem limpar a baia dele. Tive que contratar especialistas. Especialistas em quê? Tortura? Especialistas em cavalos problemáticos, rebateu o Dr. Mendonça, uma ponta de irritação em sua voz. Gente com credenciais, referências. Não foram métodos que eu aprovasse completamente, mas eram nossa única opção. Vicente se inclinou para a frente. Doutor, com todo respeito, quando um cavalo se torna agressivo após um trauma, força e contenção são as piores abordagens possíveis. Isso só confirma os medos dele e piora o comportamento. Fácil falar agora, Dr. Mendonça retrucou. Onde você estava quando precisávamos dessa sabedoria? A pergunta atingiu Vicente como um soco no estômago. Era exatamente a questão que o atormentava há 4 anos. O senhor está certo, admitiu. Eu fugi, fui covarde, mas estou aqui agora e quero consertar o que posso ser consertado.
Dr. Mendonça estudou o rosto de Vicente por um longo momento. Está bem, disse finalmente. Você tem carta branca com Tempestade, mas se alguém se ferir, se houver qualquer incidente... A responsabilidade é minha, Vicente repetiu. Eu entendo. Quando Vicente retornou aos estábulos, encontrou uma pequena multidão reunida próxima à baia de Tempestade. Sua primeira reação foi de alarme. Será que algo havia acontecido? Mas ao se aproximar, percebeu que as pessoas simplesmente observavam o cavalo com admiração. Tempestade estava deitado calmamente na palha, algo que, segundo os murmúrios que Vicente captou, não acontecia há anos. O cavalo sempre dormia em pé, numa posição defensiva, pronto para reagir a qualquer ameaça. Vê-lo relaxado o suficiente para se deitar era quase um milagre. Incrível, murmurava uma mulher que Vicente não reconhecia. Trabalho aqui há 3 anos e nunca vi esse animal tão calmo. José se aproximou de Vicente. A notícia se espalhou, explicou. Pessoal de outras fazendas da região veio ver com os próprios olhos. A história do leilão de ontem está correndo toda a vizinhança. Vicente não ficou particularmente feliz com a atenção. Multidões e barulho eram exatamente o que Tempestade não precisava naquele momento delicado de sua recuperação. José, você pode pedir para as pessoas manterem distância e talvez baixar o tom de voz? Claro, senhor Vicente. Conforme José discretamente dispersava a pequena multidão, Vicente se aproximou da baia. Tempestade ergueu a cabeça ao vê-lo, mas não se levantou. Um sinal de confiança que fez o coração de Vicente se apertar de emoção. Pessoal querendo nos ver, garoto, murmurou Vicente. Mas não se preocupe, vamos com calma, no nosso ritmo. Foi então que Vicente percebeu algo que o intrigou. No canto da baia, próximo ao bebedouro, havia um pequeno objeto que definitivamente não estava lá na noite anterior. Aproximando-se mais, viu que era um pedaço de papel dobrado. Com cuidado para não assustar Tempestade, Vicente entrou na baia e pegou o papel. Era uma folha simples, com uma única frase escrita à mão. O primeiro passo foi dado. Os próximos serão mais difíceis. Vicente olhou ao redor, procurando por algum sinal de quem poderia ter deixado o bilhete ali. Mas não havia ninguém por perto, e Tempestade certamente reagiria se algum estranho houvesse invadido sua baia durante a noite. José, chamou Vicente guardando o papel no bolso. Quem tem acesso a esta área durante a noite? José pensou por um momento. Bem, eu tenho as chaves. Dr. Mendonça também. E o vigia noturno, seu Benedito, faz rondas a cada 2 horas. Mais alguém? Não que eu saiba. Por quê? Vicente decidiu não mencionar o bilhete por enquanto. Havia muitas coincidências estranhas. A carta misteriosa que o trouxe de volta e agora esse novo bilhete. Alguém estava, obviamente, interessado em sua reunião com Tempestade. Mas por quê? Só curiosidade, disse Vicente. Quero ter certeza de que Tempestade não será perturbado. O resto da manhã passou tranquilamente. Vicente permaneceu próximo à baia, simplesmente observando Tempestade e deixando que o cavalo se reacostumasse com sua presença. Não tentou entrar na baia novamente ou forçar qualquer interação. Era importante estabelecer um ritmo natural, deixar que a confiança se reconstruísse gradualmente. Por volta do meio-dia, quando o sol estava forte e a maioria dos peões havia se recolhido para o almoço, Vicente finalmente decidiu dar o próximo passo. Abriu lentamente a porta da baia e entrou, falando baixinho com Tempestade durante todo o processo. Vamos tentar algo novo hoje, garoto, disse Vicente, retirando do bolso da camisa um pedaço de açúcar mascavo. Lembra disso? Tempestade ergueu as orelhas e se aproximou, o focinho investigando o cheiro familiar. Quando Vicente estendeu a mão com o açúcar, o cavalo o aceitou delicadamente, suas lembranças claramente voltando à tona. Era um começo. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina silenciosa entre Vicente e Tempestade. Todas as manhãs, antes mesmo do primeiro peão acordar, Vicente já estava junto à baia com um punhado de açúcar mascavo e palavras suaves. Não havia pressa, não havia agenda forçada. Apenas 2 velhos amigos reaprendendo a confiar um no outro. José observava de longe,
impressionado com a paciência de Vicente. Na segunda manhã, o homem simplesmente se sentou do lado de fora da baia durante 3 horas, lendo um livro velho enquanto Tempestade pastava no pequeno piquete. Na terceira manhã, Vicente entrou na baia e se sentou no canto, permitindo que Tempestade se aproximasse por vontade própria. Nunca vi nada igual, murmurou Zé Pequeno, o peão que quase fora atacado dias antes. Esse homem tem alguma mágica especial. Não é mágica, corrigiu José, observando Vicente escovar cuidadosamente a crina de Tempestade. É tempo e conhecimento. Dr. Mendonça também acompanhava o progresso com interesse crescente. A cada dia recebia relatórios de outros fazendeiros da região interessados no trabalho de Vicente. Aparentemente, a notícia do homem que domou o cavalo impossível havia se espalhado por toda a vizinhança, e vários proprietários tinham animais problemáticos que precisavam de atenção especializada. Na quarta manhã, algo mudou. Vicente chegou à baia para encontrar outro bilhete, este mais longo que o anterior. Com o coração acelerado, desdobrou o papel e leu. A verdade sobre o acidente não é o que você pensa. Procure no arquivo do doutor os relatórios veterinários daquele dia. Nem tudo foi documentado corretamente. Vicente sentiu um frio percorrer sua espinha. O que aquilo significava? Ele se lembrava perfeitamente do dia do acidente. Cada detalhe estava gravado em sua memória como ferro em brasa. Ou pelo menos era o que pensava. Tempestade se aproximou, sentindo a atenção de Vicente, e encostou suavemente o focinho em seu ombro. O gesto carinhoso trouxe Vicente de volta ao presente, mas o bilhete continuava queimando em sua mão. Quem está fazendo isso? Murmurou Vicente olhando ao redor. Mas a área estava deserta, apenas ele e Tempestade na tranquilidade matinal. Durante o resto da manhã, Vicente tentou se concentrar no trabalho com Tempestade, mas sua mente continuava voltando ao bilhete misterioso. O que havia nos arquivos veterinários que ele não sabia? E por que alguém queria que ele descobrisse isso agora? Por volta do meio-dia, quando o Dr. Mendonça fazia sua ronda habitual pelos estábulos, Vicente tomou coragem para abordar o assunto de forma indireta. Doutor, disse Vicente interrompendo sua escovação em Tempestade. O senhor ainda tem os registros veterinários do dia do acidente? Estava pensando, talvez fosse útil revisar os ferimentos de Tempestade para entender melhor como ajudá-lo agora. Dr. Mendonça parou de caminhar, uma expressão estranha cruzando seu rosto. Os registros veterinários, repetiu lentamente. Por que você quer ver isso agora, Vicente? Curiosidade profissional, mentiu Vicente. Se vou trabalhar com outros cavalos traumatizados, preciso entender melhor os efeitos de longo prazo de ferimentos como os de Tempestade. O fazendeiro ficou em silêncio por um longo momento, observando Vicente com um olhar penetrante. Esses registros são antigos, Vicente. Não sei nem se ainda os tenho. Mas o senhor pode verificar? Posso, concordou o Dr. Mendonça relutantemente. Mas por que tenho a sensação de que há algo mais por trás dessa pergunta? Vicente forçou um sorriso. Só quero fazer o melhor trabalho possível, doutor. Conhecimento nunca é demais. Naquela tarde, enquanto Vicente trabalhava com Tempestade no piquete, ensinando-o novamente a aceitar uma corda solta ao redor do pescoço, ele notou o movimento incomum próximo à casa principal. Dr. Mendonça havia chegado de uma viagem à cidade, mas, em vez de sua caminhonete habitual, dirigia um carro que Vicente não reconhecia. Do carro desceu uma mulher elegante, vestida com roupas que claramente não eram adequadas para uma fazenda. Ela carregava uma pasta de couro e caminhava com a confiança de alguém acostumado a ambientes profissionais urbanos. José se aproximou de Vicente, também observando a visitante. Doutora Marina, explicou. Veterinária especializada em comportamento animal. Dr. Mendonça a trouxe para avaliar alguns dos cavalos mais difíceis. Vicente sentiu um aperto no estômago. Ela vai examinar Tempestade? Provavelmente, respondeu José. Dr. Mendonça quer documentar o progresso que o senhor está fazendo. Vicente observou a doutora Marina se aproximar, sua mente correndo. Não havia nada de errado com uma avaliação veterinária profissional,
mas o timing parecia suspeito. Primeiro os bilhetes misteriosos, agora uma especialista aparecendo sem aviso prévio. Você deve ser Vicente, disse a doutora Marina ao se aproximar, estendendo uma mão firme. Dr. Mendonça me contou sobre seu trabalho com Tempestade. Impressionante pelos relatos. Obrigado, respondeu Vicente cautelosamente. Mas ainda estamos no início do processo. Claro, claro, concordou ela, já observando Tempestade com olhar profissional. Posso examiná-lo? Apenas uma avaliação rápida do estado físico e mental. Vicente hesitou. Tempestade estava finalmente relaxado, confiando novamente nos humanos. Uma intervenção médica naquele momento poderia desfazer semanas de progresso. Talvez seja melhor esperarmos alguns dias. Ele ainda está se readaptando. Entendo sua preocupação, disse a doutora Marina, mas posso assegurar que meus métodos são completamente não invasivos. Apenas observação e algumas técnicas de baixo estresse. Antes que Vicente pudesse responder, Dr. Mendonça se aproximou do grupo. Vicente, encontrei os arquivos que você pediu, anunciou, entregando-lhe uma pasta amarelada pelo tempo. Registros completos do dia do acidente. Vicente pegou a pasta com mãos ligeiramente trêmulas, sentindo todos os olhares sobre ele. Obrigado, doutor. A doutora Marina olhou de Vicente para Dr. Mendonça com interesse renovado. Vocês estão revisando registros antigos? Posso ajudar? Sou especializada em traumas equinos. Apenas curiosidade histórica, disse Dr. Mendonça rapidamente. Vicente queria entender melhor o background de Tempestade. Mas Vicente notou algo na voz do fazendeiro, uma tensão que não estava lá antes. Era como se ele também estivesse escondendo alguma coisa. Bem, disse a doutora Marina, claramente percebendo a atmosfera estranha. Que tal começarmos com uma observação básica? Não preciso tocar em Tempestade. Apenas assistir enquanto Vicente trabalha com ele. Vicente não podia recusar sem parecer hostil, então concordou relutantemente. Durante a próxima hora, trabalhou com Tempestade sob o olhar atento da veterinária, que tomava notas constantemente em seu bloco. Tempestade, para crédito seu, comportou-se exemplarmente. Respondeu aos comandos de Vicente, aceitou carícias e até permitiu que uma corda fosse colocada frouxamente ao redor de seu pescoço, algo impensável apenas uma semana antes. Extraordinário, murmurou a doutora Marina, fechando seu bloco de notas. Em 20 anos de carreira, nunca vi uma reversão de trauma tão rápida. Quais técnicas específicas você está usando, Vicente? Vicente sentiu desconforto com a pergunta. Não havia técnicas específicas, apenas paciência, amor e tempo. Cada cavalo é diferente, respondeu vagamente. Tempestade e eu temos uma história. Sim, Dr. Mendonça me contou sobre o acidente, disse ela. Deve ter sido traumático para todos os envolvidos. Algo no tom de sua voz fez Vicente olhar mais atentamente para ela. Havia uma intensidade em seus olhos que ia além da curiosidade profissional. Você conhece os detalhes do acidente? Perguntou Vicente. A doutora Marina trocou um olhar rápido com o Dr. Mendonça antes de responder. Apenas o que está nos registros oficiais. Por quê? Vicente decidiu arriscar. Porque estou começando a pensar que talvez não conheça toda a história. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Dr. Mendonça mudou de posição desconfortavelmente, e a doutora Marina fechou sua pasta com um estalo alto. Vicente, disse Dr. Mendonça finalmente, talvez seja melhor conversarmos em particular. Doutora Marina, obrigado pela avaliação. Podemos discutir seus achados mais tarde? A veterinária assentiu, mas seu olhar permaneceu fixo em Vicente. Claro, foi esclarecedor. Ela se afastou em direção à casa principal, mas não antes de sussurrar algo que apenas Vicente conseguiu ouvir. Leia os arquivos com cuidado. Nem tudo é o que parece. Depois que ela se afastou, Dr. Mendonça se virou para Vicente. O que está acontecendo aqui, Vicente? Primeiro você pede registros antigos, agora está questionando a versão oficial dos eventos. O que você sabe? Vicente segurou a pasta contra o peito. Ainda não sei, doutor, mas vou descobrir. Naquela noite,
Sozinho em seu quarto no alojamento, Vicente abriu a pasta de registros veterinários com mãos trêmulas. O que encontrou dentro o deixou atordoado. Havia 2 conjuntos de relatórios, um oficial, datilografado e formal, e outro manuscrito, claramente rascunhado às pressas. O relatório oficial descrevia ferimentos consistentes com a história que Vicente sempre conhecera. Tempestade se assustou com um trovão, empinou, caiu e se feriu nas patas dianteiras. Mas o relatório manuscrito contava uma história completamente diferente. Falava de ferimentos nas costas e flancos de Tempestade, consistentes com chicotadas. Mencionava sinais de estresse extremo que sugeriam abuso prolongado, não trauma súbito. E no final, uma anotação que fez o sangue de Vicente gelar. Animal claramente espancado. Ferimentos não condizem com o acidente relatado. Suspeito de maus tratos. Vicente deixou a pasta cair, sua mente lutando para processar o que acabara de ler. Se Tempestade havia sido espancado, então o acidente fora uma mentira. Mas por quê? E quem estava por trás disso? Uma coisa era certa. Alguém queria que ele descobrisse a verdade. E agora que havia começado a desenterrar segredos, não havia mais volta. Vicente passou a noite em claro, a pasta de relatórios veterinários aberta sobre a pequena mesa do seu quarto. A luz fraca da lâmpada iluminava páginas que contradiziam tudo o que ele acreditava saber sobre o passado. Cada linha do relatório manuscrito era como uma facada em sua consciência. Ferimentos nas costas, sinais de chicotadas, abuso prolongado. Quando o primeiro raio de sol tocou a janela, Vicente já estava vestido e caminhando em direção à baía de Tempestade. Precisava olhar o cavalo com novos olhos, procurar por evidências que pudessem ter passado despercebidas. Se Tempestade havia sido espancado 4 anos atrás, talvez ainda restassem marcas que Vicente, cego pela culpa, não havia notado. Tempestade estava acordado, como sempre, esperando a visita matinal. Mas, dessa vez, Vicente se aproximou com uma intensidade diferente. Suas mãos exploraram cuidadosamente o corpo do animal, procurando por cicatrizes antigas, marcas que pudessem contar a verdadeira história daquele dia terrível. Meu Deus! Murmurou Vicente quando suas mãos encontraram uma linha irregular nas costas de Tempestade, quase imperceptível sob a pelagem espessa. Era exatamente onde o relatório manuscrito indicava ferimentos de chicote. Tempestade se tensionou ligeiramente quando Vicente tocou a cicatriz, uma reação quase imperceptível que confirmou as suspeitas. O cavalo se lembrava da dor, mesmo depois de todos aqueles anos. Quem fez isso com você? Sussurrou Vicente, sua voz carregada de raiva e tristeza. E por que eu não percebi? José apareceu carregando feno fresco, notando imediatamente a expressão perturbada de Vicente. Bom dia, senhor Vicente. Tudo bem? Vicente se afastou de Tempestade, tentando controlar suas emoções. José, preciso perguntar uma coisa. Você se lembra exatamente do que aconteceu no dia do acidente? Quem estava presente? José franziu a testa, colocando o feno no chão. Bem, o senhor estava lá, claro. Dr. Mendonça também. O veterinário, Dr. Carvalho. E... Ele hesitou como se tentasse se lembrar de algo importante. E quem mais? Tinha um homem que eu não conhecia bem. Um cara alto, de barba, que Dr. Mendonça disse ser um possível comprador. Ele estava interessado em Tempestade. Vicente sentiu seu coração acelerar. Um comprador? No dia do acidente? Ele queria ver Tempestade sendo trabalhado para avaliar o temperamento. Dr. Mendonça autorizou, mesmo com a tempestade chegando. José parou de falar, percebendo algo. Na verdade, foi estranho. Depois do acidente, nunca mais viu o tal comprador. Ele simplesmente desapareceu. Vicente processou essa informação, sentindo as peças de um quebra-cabeças começarem a se encaixar. José, você se lembra do nome desse homem? Não, senhor Vicente, mas... José olhou ao redor, certificando-se de que não havia ninguém por perto. Há uma coisa que sempre me incomodou sobre aquele dia. O quê? Depois do acidente,
Quando fomos socorrer Tempestade, eu ouvi o Dr. Mendonça conversando baixinho com o veterinário. Eles falavam sobre mudar alguma coisa no relatório, sobre proteger a reputação da fazenda. Na época não dei importância, mas agora... Vicente sentiu um frio percorrer sua espinha. Agora você acha que eles mentiram sobre o que aconteceu? José baixou a voz ainda mais. Senhor Vicente, eu vi Tempestade imediatamente após o acidente. Os ferimentos não pareciam de queda, pareciam de chicote, completou Vicente. José assentiu gravemente. Mas quem ousaria fazer uma coisa dessas? E por quê? Antes que Vicente pudesse responder, Dr. Mendonça apareceu caminhando em direção a eles, sua expressão séria e determinada. Vicente, preciso falar com você. Agora. José se afastou discretamente, sentindo a tensão no ar. Vicente permaneceu onde estava, observando o fazendeiro se aproximar com uma mistura de nervosismo e raiva crescente. Conversamos no meu escritório, disse Dr. Mendonça sem esperar resposta. O caminho até a casa principal foi feito em silêncio, mas Vicente podia sentir a ansiedade emanando do fazendeiro. No escritório, Dr. Mendonça fechou a porta com mais força que o necessário e se virou para encarar Vicente. Você leu os arquivos? Não foi uma pergunta. Li, confirmou Vicente. E agora quero saber a verdade. Dr. Mendonça suspirou pesadamente, caminhando até a janela que dava vista para os pastos. A verdade é complicada, Vicente. Então simplifique para mim. Tempestade foi espancado, não foi? O acidente foi uma mentira para encobrir maus tratos. O fazendeiro permaneceu em silêncio por um longo momento. Você não entende a pressão que eu estava enfrentando naquela época, disse finalmente. A fazenda estava com problemas financeiros. Eu precisava daquele negócio. Vicente sentiu náusea subindo em sua garganta. Que negócio? O comprador que José mencionou. Ele representava um sindicato de corridas clandestinas. Ofereceram uma quantia absurda por Tempestade, mas queriam ter certeza de que o cavalo podia aguentar pressão. Aguentar pressão, repetiu Vicente, sua voz ficando perigosamente baixa. Você deixou eles torturarem Tempestade para provar que ele era resistente? Eu não sabia que ia ser tão brutal, explodiu o Dr. Mendonça. Achei que seria apenas um teste de temperamento, algumas chicotadas leves, quando cheguei ao picadeiro e vi o que estava acontecendo. Você viu Tempestade sendo espancado e não fez nada? Eu parei imediatamente, expulsei o homem da propriedade, cancelei o negócio. Mas o estrago já estava feito. Vicente cerrou os punhos, lutando contra o impulso de atacar fisicamente o fazendeiro. E depois inventaram a história do acidente para proteger sua reputação. Para proteger todos nós, corrigiu o Dr. Mendonça. Se a verdade viesse à tona, minha fazenda seria arruinada. Você perderia seu emprego. E Tempestade... Ele parou, incapaz de continuar. E Tempestade o quê? Seria sacrificado. Um cavalo que sofreu abuso em uma fazenda registrada seria considerado evidência de crime. As autoridades não teriam escolha. Vicente sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Então vocês decidiram que era melhor me deixar acreditando que eu era o culpado. Vicente, você tem que entender. Eu entendo perfeitamente, interrompeu Vicente, sua voz gelada. Vocês me transformaram no bode expiatório para proteger seus próprios interesses. Deixaram eu carregar uma culpa que não era minha por 4 anos. Dr. Mendonça se afastou da janela, seu rosto mostrando arrependimento genuíno. Eu sinto muito, Vicente. Todos os dias desde então eu me arrependo da decisão que tomei. Seu arrependimento não apaga 4 anos de tormento, retrucou Vicente, para mim e para a Tempestade. Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Vicente olhava para Dr. Mendonça com uma mistura de raiva e decepção, enquanto o fazendeiro parecia ter envelhecido 10 anos em poucos minutos. Quem mais sabia da verdade? Perguntou Vicente finalmente. Apenas eu, Dr. Carvalho e José. Embora José nunca soubesse dos detalhes completos. E agora? Quem está deixando os bilhetes para mim descobrir a verdade? Dr. Mendonça ergueu a cabeça surpreso. Que bilhetes?
Vicente o estudou cuidadosamente, procurando por sinais de mentira. Alguém tem me deixado mensagens, me guiando para descobrir a verdade. Primeiro uma carta me trazendo de volta para o leilão, depois bilhetes me direcionando para os arquivos. Não sei de que bilhetes você está falando, disse Dr. Mendonça, parecendo genuinamente confuso. Que carta trouxe você de volta? Vicente sentiu um novo arrepio de apreensão. Se Dr. Mendonça não havia enviado a carta original e José não sabia toda a verdade, então quem estava orquestrando tudo aquilo? Isso não importa agora, disse Vicente, dirigindo-se à porta. O que importa é que finalmente sei a verdade. Vicente, espere, chamou Dr. Mendonça. O que você vai fazer? Vicente parou na porta sem se virar. Vou fazer o que deveria ter feito 4 anos atrás. Vou cuidar de Tempestade e ajudá-lo a superar o trauma que vocês causaram. E quanto à nossa sociedade? Os outros cavalos problemáticos? Vicente se virou lentamente. Doutor, depois do que descobri hoje, a última coisa que faria seria deixar mais animais sob seus cuidados. Saindo da casa principal, Vicente caminhou diretamente para a baía de Tempestade, sua mente fervilhando com revelações e raiva. O cavalo o esperava, e quando seus olhos se encontraram, Vicente teve a certeza de que Tempestade sabia que ele finalmente conhecia a verdade. Eu sinto muito, garoto, sussurrou Vicente, acariciando o pescoço do animal. Sinto muito por não ter te protegido. Sinto muito por ter fugido quando você mais precisava de mim. Tempestade encostou a cabeça no peito de Vicente, um gesto de perdão que fez lágrimas escorrerem pelo rosto do homem envelhecido. Mas agora eu sei a verdade, continuou Vicente. E vamos sair daqui juntos. Não vou deixar você em um lugar onde pode ser machucado novamente. Foi então que Vicente notou outro papel dobrado no canto da baia. Com o coração batendo acelerado, pegou o bilhete e leu. A verdade é apenas o começo. Ainda há mais segredos enterrados aqui. Procure pela doutora Marina antes que ela vá embora. Ela tem respostas que você precisa. Vicente guardou o bilhete no bolso, sua mente correndo para processar mais essa revelação. A doutora Marina sabia de algo importante, algo que alguém queria que ele descobrisse. Mas quem era esse misterioso informante que parecia conhecer todos os segredos da fazenda? Deixando Tempestade com uma promessa sussurrada de que voltaria em breve, Vicente se dirigiu à casa principal procurando pela veterinária. Encontrou-a no alpendre, fazendo anotações em um tablet, enquanto observava os cavalos no pasto distante. Ela ergueu os olhos quando Vicente se aproximou, e ele notou uma expressão de expectativa em seu rosto, como se ela estivesse esperando por ele. Vicente, disse ela, fechando o tablet. Imaginei que você viria me procurar. A senhora sabe por que estou aqui? Doutora Marina olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Vamos dar uma caminhada, sugeriu. Há coisas que preciso te contar longe de ouvidos curiosos. Caminharam em silêncio, até chegarem a um bosque de eucaliptos no limite da propriedade, longe da movimentação da fazenda. Ali, a doutora Marina parou e se virou para encarar Vicente. Você descobriu a verdade sobre o acidente, não foi? Perguntou ela diretamente. Vicente assentiu. Dr. Mendonça confessou tudo. Tempestade foi espancado por um potencial comprador. O acidente foi uma mentira para encobrir os maus tratos. Essa é apenas parte da verdade, disse a doutora Marina, sua voz carregada de gravidade. Há muito mais que você precisa saber. Como assim? A veterinária suspirou profundamente. Vicente, meu nome não é realmente Marina. Sou agente federal especializada em crimes contra animais. Estou investigando uma rede de corridas clandestinas que opera em várias fazendas da região há anos. Vicente sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você é policial? Agente federal. E você, sem saber, se tornou uma peça-chave na nossa investigação. Ela tirou uma credencial do bolso, mostrando-a brevemente antes de guardá-la novamente. Estamos atrás dessa organização há 3 anos. Eles recrutam cavalos de fazendas respeitáveis, testam sua resistência através de métodos brutais e depois os usam em corridas ilegais onde apostas milionárias são feitas. E Tempestade?
Tempestade era um dos cavalos selecionados. Sua linhagem e temperamento natural o tornavam um candidato perfeito. Mas algo deu errado no dia do teste. Vicente cerrou os punhos. Dr. Mendonça disse que parou o espancamento quando chegou. Dr. Mendonça mentiu, disse a agente com firmeza. Ele não apenas permitiu o teste, como negociou o preço baseado na resistência de Tempestade à dor. O que ele não esperava era que você aparecesse no picadeiro. Vicente sentiu o mundo girar ao seu redor. Eu estava lá. Você interrompeu o espancamento, Vicente. Enfrentou o homem que estava torturando Tempestade, expulsou-o da propriedade. Foi por isso que Dr. Mendonça teve que inventar a história do acidente para explicar os ferimentos e justificar sua ausência súbita da fazenda. Mas eu não me lembro de nada disso, disse Vicente, a voz trêmula. Só me lembro da tempestade, do cavalo assustado. Porque Dr. Mendonça drurrou você, revelou a agente. Colocou o sedativo em sua bebida depois do incidente para confundir suas memórias. Quando você acordou, ele havia plantado as falsas lembranças do acidente. Vicente se apoiou em uma árvore, sentindo náusea subir em sua garganta. Ele apagou minha memória? Parcialmente. O traumático do evento real foi substituído por uma versão fabricada onde você era o culpado. Dr. Mendonça sabia que você jamais denunciaria algo se acreditasse ter sido responsável. Meu Deus, murmurou Vicente. Então eu realmente tentei proteger Tempestade? Você foi um herói naquele dia, Vicente. E Dr. Mendonça o transformou em vilão para proteger seus próprios interesses. Vicente permaneceu em silêncio por vários minutos, processando tudo o que havia ouvido. Fragmentos de memórias começaram a emergir. Imagens confusas de um homem alto com chicote, o som de Tempestade gritando de dor, sua própria voz gritando para que parassem. Os bilhetes, disse Vicente subitamente. Foi você quem os enviou? A agente balançou a cabeça. Não fui eu. Quando começaram a aparecer, pensei que você havia descoberto nossa operação de alguma forma. Foi por isso que vim pessoalmente, para avaliar se você estava trabalhando conosco ou contra nós. Então quem está deixando os bilhetes? Ainda não sabemos, mas quem quer que seja, está nos ajudando. Os bilhetes trouxeram você de volta na hora exata em que precisávamos. Vicente franziu a testa. Como assim? A rede estava planejando um grande evento, uma corrida clandestina envolvendo milhões em apostas. Eles precisavam de mais cavalos testados, e Dr. Mendonça havia concordado em fornecer 3 animais de sua fazenda, incluindo Tempestade. Tempestade ia ser levado para corridas ilegais? Pior que isso. Essas corridas frequentemente terminam com a morte dos cavalos. Eles são forçados a correr além de seus limites, dopados com drogas perigosas. A taxa de mortalidade é de quase 80%. Vicente sentiu raiva fervilhar em seu peito. E Dr. Mendonça sabia disso? Sabia e não se importava. O dinheiro oferecido era suficiente para salvar a fazenda da falência. Quando essa corrida vai acontecer? Amanhã à noite, revelou a agente. Em um local secreto cerca de 100 quilômetros daqui. Temos uma equipe se preparando para interceptar, mas precisamos de evidências sólidas para incriminar toda a rede. Vicente olhou em direção à fazenda, onde podia ver Tempestade pastando tranquilamente em seu piquete. O que você precisa de mim? Sua presença aqui mudou tudo, explicou a agente. Dr. Mendonça está nervoso, cometendo erros. Ontem à noite interceptamos uma ligação dele para os organizadores da corrida tentando cancelar a entrega de Tempestade. Ele vai proteger Tempestade? Por enquanto, sim, mas os outros 2 cavalos ainda estão em perigo. E há algo mais. Vicente aguardou, pressentindo que ainda não havia ouvido o pior. Dr. Mendonça não é o chefe dessa operação na região. Há alguém acima dele, alguém que tem poder suficiente para destruir vidas e encobrir crimes. E essa pessoa não vai permitir que Dr. Mendonça simplesmente se retire do negócio. Quem é? Ainda não sabemos, mas suspeitamos que seja alguém com influência política e econômica significativa. Alguém que pode manipular relatórios policiais, subornar funcionários públicos, fazer pessoas desaparecerem. Vicente sentiu um calafrio percorrer sua espinha.
Você acha que minha vida está em perigo? Acho que a vida de todos nós está em perigo, respondeu a agente honestamente. Por isso preciso da sua ajuda. Você conhece esta fazenda, conhece os cavalos e principalmente tem a confiança de Tempestade. Precisamos de alguém do lado de dentro. O que quer que eu faça? Continue fazendo exatamente o que está fazendo. Cuide de Tempestade. Mantenha-o calmo e seguro. Mas também observe tudo ao seu redor. Anote quem vai e vem da fazenda. Que conversas você ouve, qualquer coisa suspeita. A agente tirou um pequeno dispositivo do bolso. Este é um comunicador de emergência. Se algo der errado, se você se sentir ameaçado, aperte este botão. Teremos uma equipe aqui em minutos. Vicente pegou o dispositivo, sentindo seu peso pequeno, mas significativo. E Dr. Mendonça? Ele sabe que você é agente federal? Não. Para ele, sou apenas uma veterinária fazendo uma avaliação de rotina. Vamos manter assim por enquanto. Mas ele vai ser preso? A agente hesitou. Eventualmente, sim. Mas primeiro precisamos capturar toda a rede. Dr. Mendonça é um peixe pequeno comparado aos verdadeiros criminosos por trás disso. Vicente olhou novamente em direção à fazenda, vendo José alimentar os cavalos no estábulo principal. José sabe de alguma coisa? José é inocente, até onde sabemos, mas mantenha-o longe de tudo isso, pelo bem dele. E os outros peões? A maioria não sabe de nada, mas há pelo menos um que está sendo pago para passar informações para a rede. Ainda não sabemos quem. Vicente sentiu paranoia começar a se instalar. Se havia um espião entre os peões, significava que ele não podia confiar em ninguém. Há mais uma coisa, disse a agente, sua voz ficando ainda mais séria. Os bilhetes que você tem recebido, eles demonstram conhecimento interno muito detalhado. Quem quer que os esteja enviando tem acesso a informações que muito poucas pessoas deveriam ter. Você acha que é alguém da sua equipe? É uma possibilidade que não podemos descartar. Por isso, você não pode contar a ninguém sobre nossa conversa hoje. Ninguém, Vicente. Nem mesmo José. Vicente assentiu gravemente. Entendi. Ótimo. Agora vamos voltar antes que nossa ausência seja notada. Enquanto caminhavam de volta à fazenda, Vicente não conseguia parar de pensar em tudo que havia descoberto. Em poucas horas, sua percepção da realidade havia sido completamente alterada. Não era mais o homem culpado que fugira de suas responsabilidades. Era uma vítima que havia sido manipulada e usada. Mas agora, pela primeira vez em 4 anos, tinha uma chance de realmente proteger Tempestade. E dessa vez, não deixaria ninguém machucá-lo novamente. A noite caiu pesada sobre a fazenda, trazendo com ela uma tensão quase palpável. Vicente permaneceu acordado em seu quarto, o comunicador de emergência ao alcance da mão, observando através da pequena janela qualquer movimento suspeito nos pátios. Por volta das 2 da madrugada, ouviu o som baixo de carros se aproximando pela estrada de terra. 3 veículos escuros estacionaram próximo aos estábulos principais, longe da baia de Tempestade. Vicente reconheceu imediatamente a figura de Dr. Mendonça descendo de uma caminhonete, seguido por 2 homens que claramente não eram da região. Um deles era alto e magro, com uma barba cerrada que Vicente teve certeza de já ter visto antes. O outro, mais baixo e corpulento, carregava uma pasta metálica que brilhava sob a luz da lua. Vicente se vestiu rapidamente e saiu do alojamento, mantendo-se nas sombras enquanto se aproximava dos estábulos. As vozes chegavam até ele em fragmentos pelo vento noturno. Não pode cancelar agora, dizia o homem da barba. Temos compromissos financeiros. Eu disse que Tempestade não vai, rebateu Dr. Mendonça, sua voz carregada de nervosismo. Escolham outros 2 cavalos e pronto. Você não entende, interveio o homem da pasta. Não é uma sugestão, é uma ordem do chefe. Vicente se aproximou mais, escondendo-se atrás de um trator abandonado. De sua posição, podia ver claramente os 3 homens parados próximo ao estábulo onde ficavam os cavalos mais jovens. O chefe já investiu muito dinheiro nesta operação, continuou o homem da pasta. Tempestade tem pedigree perfeito para as corridas principais. Sem ele,
Perdemos pelo menos metade dos apostadores. Então encontrem outro cavalo, explodiu o Dr. Mendonça. Tempestade não sai desta fazenda. O homem da barba deu alguns passos em direção ao fazendeiro, sua postura claramente ameaçadora. Doutor, você está há quanto tempo neste negócio? 4 anos? 5? Você realmente acha que pode simplesmente mudar de ideia e nada vai acontecer? Vicente notou o Dr. Mendonça recuar instintivamente. Eu pago de volta o dinheiro adiantado, com juros. Não é sobre dinheiro, disse o homem da pasta, abrindo o objeto metálico que carregava. Vicente não conseguia ver o conteúdo, mas pela reação de Dr. Mendonça não era nada bom. É sobre compromisso, lealdade, coisas que você parece ter esquecido. Foi então que Vicente ouviu um ruído às suas costas. Virou-se rapidamente e deu de cara com José, que se aproximava carregando uma lanterna. Senhor Vicente? Sussurrou José, surpreso. O que está fazendo aqui fora a essa hora? Shh! Fez Vicente, puxando José para baixo do trator. Tem gente estranha na fazenda. José apagou a lanterna e esprou por entre as rodas do trator. São os compradores, murmurou. Vieram buscar os cavalos para aquelas corridas. Vicente olhou para José com surpresa. Você sabia das corridas? José baixou ainda mais a voz. Sei de muita coisa, senhor Vicente. Sei que Dr. Mendonça anda envolvido com gente perigosa. Sei que você foi embora porque descobriu alguma coisa feia sobre Tempestade. E sei que alguém aqui na fazenda está passando informação para a polícia. O coração de Vicente disparou. Como você sabe disso? José sorriu tristemente. Porque fui eu quem mandou as cartas, senhor Vicente. Fui eu quem deixou os bilhetes. Vicente sentiu como se tivesse levado um soco. Você? Há 3 anos venho juntando evidências contra Dr. Mendonça e essa quadrilha, explicou José. Fotografias, gravações, documentos, mas eu precisava de alguém que tivesse coragem de enfrentá-los. Alguém que se importasse o suficiente com Tempestade para arriscar tudo. Por que não foi diretamente à polícia? Porque essa gente tem contatos dentro da polícia local. 3 pessoas que tentaram denunciar simplesmente desapareceram nos últimos 2 anos. José tirou um envelope do bolso. Por isso contatei os federais, e por isso trouxe você de volta. Vicente pegou o envelope sentindo papéis e fotografias dentro. O que é isso? Evidências suficientes para destruir toda a operação. Mas eu precisava de alguém para entregá-las na hora certa, para a pessoa certa. A agente Marina, percebeu Vicente. Exato. Ela vai precisar disso hoje à noite. A conversa entre Dr. Mendonça e os homens estava ficando mais acalorada. Vicente e José puderam ouvir claramente quando o homem da barba perdeu a paciência. Chega de conversa, disse ele, fazendo um gesto para o parceiro. Vamos pegar Tempestade agora. Se o doutor não quer cooperar, faremos sem ele. Vocês não vão tocar no meu cavalo, gritou o Dr. Mendonça, correndo atrás dos 2 homens que se dirigiam à baia de Tempestade. Vicente e José se entreolharam. Era agora ou nunca. José, pegue esse envelope e corra até a casa principal, sussurrou Vicente, entregando o comunicador de emergência também. Aperte este botão e entregue tudo para a agente Marina. Eu vou tentar proteger Tempestade. Senhor Vicente, é perigoso demais. Vá! Insistiu Vicente, já se levantando e correndo em direção à baia de Tempestade. Quando chegou lá, encontrou os 2 homens tentando colocar uma corda no pescoço de Tempestade, que estava claramente agitado. O cavalo relinchou alto, empinando as patas dianteiras em sinal de perigo. Saiam daí! Gritou Vicente entrando na baia sem hesitação. O homem da barba se virou, um sorriso cruel em seu rosto. Olha só quem apareceu. O famoso Vicente que acha que entende de cavalos. Esse cavalo não vai a lugar nenhum, disse Vicente firmemente, posicionando-se entre os homens e Tempestade. É mesmo? Debochou o homem da pasta, tirando um revólver de dentro do paletó. E quem vai nos impedir? Vicente sentiu o sangue gelar, mas não recuou. Tempestade, percebendo o perigo, se posicionou atrás de Vicente, como se entendesse que o homem estava tentando protegê-lo. Vocês não entendem, disse Vicente, mantendo as mãos visíveis. Esse cavalo tem trauma profundo. Se vocês o forçarem,
Ele pode ter um colapso nervoso. Não vai servir para corrida nenhuma. Bobagem, retrucou o homem da barba. Um pouco de disciplina resolve qualquer trauma. Foi então que Tempestade fez algo que surpreendeu a todos. Em vez de se agitar mais com a presença dos estranhos, o cavalo se aproximou de Vicente e encostou calmamente a cabeça em seu ombro, como se estivesse pedindo proteção. Meu Deus! Murmurou o Dr. Mendonça, que havia chegado ofegante à baia. Nunca vi Tempestade tão calmo com estranhos por perto. O homem da pasta baixou ligeiramente a arma, intrigado. Como você fez isso? Vicente acariciou o pescoço de Tempestade, sentindo a confiança total do animal. Não é sobre dominação, explicou. É sobre respeito mútuo. Interessante, disse uma nova voz atrás deles. Todos se viraram para ver um homem elegante se aproximando, vestido com um terno caro apesar da hora. Vicente o reconheceu imediatamente das fotos que a agente Marina havia mostrado. Era o chefe da operação. Doutor Augusto, disse Dr. Mendonça, claramente nervoso. Não sabia que viria pessoalmente. Dr. Augusto observou Vicente e Tempestade com um olhar calculista. Então você é o famoso domador que todos estão comentando. O homem que conseguiu domar o cavalo impossível. Não domei ninguém, respondeu Vicente. Apenas reconquistei a confiança de um velho amigo. Fascinante, murmurou o Dr. Augusto. Sabe, Vicente, tenho uma proposta para você. Vicente manteve-se calado, esperando. Venha trabalhar para mim. Com suas habilidades poderíamos revolucionar o treinamento dos cavalos de corrida. Pagaria 5 vezes mais do que qualquer fazenda comum. Não me interessa, disse Vicente firmemente. Dr. Augusto sorriu friamente. Não acho que você entendeu. Não é uma oferta. É uma oportunidade única de continuar vivo. O homem da pasta ergueu novamente a arma, apontando diretamente para Vicente. Tempestade sentiu a tensão e começou a ficar agitado, as narinas dilatadas de medo. Você tem 10 segundos para decidir, disse Dr. Augusto. Ou vem conosco voluntariamente ou... Ele não terminou a frase, mas a ameaça ficou clara no ar. Vicente fechou os olhos por um momento, sentindo Tempestade tremer ao seu lado. 4 anos atrás, ele havia fugido quando as coisas ficaram difíceis. Não cometeria o mesmo erro novamente. Minha resposta é não, disse Vicente, abrindo os olhos e encarando o Dr. Augusto diretamente. Foi então que ouviram sirenes ao longe, aproximando-se rapidamente da fazenda. O homem da pasta olhou nervosamente para Dr. Augusto, que manteve sua expressão fria. Parece que nosso tempo acabou, disse Dr. Augusto calmamente. Mas isso não termina aqui, Vicente. Pessoas como você não podem simplesmente desafiar pessoas como eu e sair impunes. As sirenes estavam agora muito próximas, e luzes de viaturas começaram a iluminar a estrada de acesso à fazenda. Saíam, ordenou o Dr. Augusto aos seus homens, pelo caminho dos fundos. Antes de partir, ele se virou uma última vez para Vicente. Cuide bem desse cavalo, Vicente. Seria uma pena se algo acontecesse com ele quando você menos esperasse. A ameaça pairou no ar como uma nuvem tóxica, enquanto os 3 homens desapareciam na escuridão, deixando Vicente sozinho com Tempestade e Doutor Mendonça numa baia iluminada pelas luzes piscantes das viaturas policiais que invadiam a fazenda. O pátio da fazenda se transformou num mar de luzes azuis e vermelhas quando uma dúzia de viaturas federais invadiu a propriedade. Agentes armados desceram dos veículos com movimentos precisos e coordenados, cercando rapidamente todas as saídas da fazenda. Vicente permaneceu na baia com Tempestade, observando a operação se desenrolar enquanto acariciava o pescoço do cavalo para mantê-lo calmo. A agente Marina, ou como Vicente agora sabia, a agente federal responsável pela investigação, apareceu correndo em direção à baia, acompanhada por José, que carregava o envelope de evidências que ela havia pedido. "Vicente!" gritou ela, ainda ofegante. "Você está bem? Os suspeitos ainda estavam aqui?" "Acabaram de fugir", respondeu Vicente. 3 homens, incluindo alguém que eles chamavam de Dr. Augusto, saíram pelos fundos quando ouviram as sirenes. A agente imediatamente falou em seu rádio,
coordenando a perseguição. Mas Vicente podia ver pela expressão em seu rosto que as chances de capturar os fugitivos eram pequenas. Eles provavelmente conheciam a região melhor que os agentes e tinham rotas de fuga planejadas. Dr. Mendonça permanecia parado próximo à baia, as mãos tremendo e o rosto pálido. Quando 2 agentes se aproximaram dele com algemas, não ofereceu resistência. Dr. Mendonça, disse a agente Marina formalmente, está preso por participação em organização criminosa, maus tratos a animais e obstrução da justiça. Antes de ser levado, o fazendeiro olhou uma última vez para Vicente. Eu sinto muito, Vicente. Por tudo. Vicente não respondeu. As palavras pareciam pequenas demais para reparar 4 anos de mentiras e sofrimento. Enquanto o Dr. Mendonça era conduzido para uma das viaturas, a agente Marina se aproximou de Vicente. Precisamos do seu depoimento completo e das evidências que José coletou. José entregou o envelope, suas mãos também tremendo ligeiramente. Está tudo aí, doutora. Fotos, gravações, documentos financeiros. 3 anos de evidências. A agente examinou rapidamente o conteúdo do envelope, seus olhos se alargando a cada página. Isso é ouro puro, José. Com essas evidências podemos desmantelar toda a rede. E Dr. Augusto? Perguntou Vicente. Ele fugiu, mas vai voltar. Fez ameaças bem claras. Dr. Augusto é, na verdade, Dr. Augusto Silveira, um empresário influente com conexões políticas poderosas, explicou a agente. Vinha sendo investigado há anos, mas nunca conseguimos evidências suficientes. Agora temos. Vicente sentiu apenas alívio parcial. Ele disse que isso não terminava aqui, que algo poderia acontecer com Tempestade. A agente Marina olhou para o cavalo que permanecia surpreendentemente calmo apesar de toda a confusão ao redor. Por isso vamos oferecer proteção, para você e para Tempestade. Que tipo de proteção? Relocação. Uma nova identidade se necessário. Temos parcerias com santuários de cavalos em outras regiões, lugares onde vocês estariam seguros. Vicente acariciou o focinho de Tempestade, pensando na proposta. A ideia de fugir novamente, mesmo que por segurança, o incomodava profundamente. E se eu não quiser me esconder? E se quiser ficar e enfrentar o que vier? Seria arriscado, admitiu a agente. Mas entendo seus sentimentos. José se aproximou, tendo acompanhado a conversa. Senhor Vicente, se me permite a sugestão, por que não aceita a relocação temporariamente? Até essa gente toda ser presa? Vicente olhou para José com gratidão. Durante todos aqueles anos de incerteza, José havia sido o único a continuar lutando pela verdade. José, você também está em perigo agora. Eles sabem que foi você quem juntou as evidências. Eu sei, respondeu José simplesmente. Mas alguém tinha que fazer alguma coisa. Não podia ficar parado vendo cavalos sendo torturados. A agente Marina observou a interação entre os 2 homens com respeito crescente. Temos uma proposta que pode interessar a vocês 2, disse ela. Conhecem o Santuário Esperança Verde, no interior de Minas? Vicente balançou a cabeça. É uma reserva para cavalos resgatados de maus tratos. Eles precisam de pessoas experientes para ajudar na reabilitação dos animais. Paga bem e é um lugar seguro, longe de rotas criminosas. José e Vicente se entreolharam. A ideia de trabalhar salvando outros cavalos como Tempestade tinha apelo óbvio. Podemos pensar a respeito, disse Vicente. Claro, mas por enquanto vocês precisam sair desta fazenda. Hoje mesmo. As próximas horas foram um turbilhão de atividade. Vicente fez suas poucas posses numa mala, enquanto José coordenava o transporte de Tempestade num trailer especializado que a Agência Federal havia providenciado. O cavalo, confiando totalmente em Vicente, entrou no trailer sem resistência. Um progresso que teria sido impensável apenas semanas antes. Quando o trailer partiu da fazenda Santo Antônio, Vicente olhou pela última vez para a propriedade onde tanto sofrimento havia acontecido. Mas também foi lá que ele e Tempestade reencontraram um ao outro. Foi lá que a verdade finalmente veio à tona. O Santuário Esperança Verde ficava a 6 horas de viagem,
numa região montanhosa cercada por Mata Atlântica preservada. Quando chegaram, já era meio da tarde, e o sol filtrava através das copas das árvores, criando padrões de luz e sombra no chão. Maria Helena, a diretora do santuário, os recebeu pessoalmente. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo e olhos bondosos que imediatamente se fixaram em Tempestade. Então este é o famoso Tempestade, disse ela, observando o cavalo descer do trailer com a mesma elegância natural que sempre o caracterizara. É realmente um animal magnífico. É mais que isso, disse Vicente, guiando Tempestade em direção a um piquete preparado especialmente para ele. É um sobrevivente. Nos dias que se seguiram, Vicente e José se integraram rapidamente à rotina do santuário. Havia dezenas de cavalos ali, cada um com sua própria história de trauma e recuperação. Vicente descobriu que suas habilidades não se limitavam à Tempestade. Ele tinha um dom natural para trabalhar com animais feridos, uma paciência infinita que parecia curar tanto cavalos quanto suas próprias feridas internas. Tempestade floresceu no ambiente tranquilo do santuário. Sem a pressão constante e o medo que haviam marcado sua vida na fazenda, o cavalo redescobriu a alegria simples de correr livre pelos pastos, de interagir com outros cavalos, de confiar novamente nos humanos. Uma manhã, 3 semanas após chegarem ao santuário, Vicente estava observando Tempestade galopar livremente quando seu telefone tocou. Era a agente Marina. Vicente, tenho boas notícias, disse ela, a voz carregada de satisfação. Prendemos Dr. Augusto ontem. Ele tentou fugir do país, mas interceptamos ele no Aeroporto Internacional de São Paulo. Vicente sentiu um peso imenso sair de seus ombros. E a rede toda? Desmantelada. 17 prisões no total, incluindo 3 policiais corruptos. As evidências de José foram fundamentais para o sucesso da operação. Isso significa que vocês estão seguros. Podem voltar para onde quiserem ou ficar aí no santuário. A escolha é de vocês. Vicente olhou ao redor, vendo os campos verdes se estendendo até onde a vista alcançava, ouvindo os relinchos felizes dos cavalos no pasto. Acho que vamos ficar por aqui mesmo, disse ele. Naquela tarde, Vicente entrou no piquete de Tempestade carregando uma sela nova, a primeira vez em 4 anos que tentaria montar o cavalo. Havia conversado longamente com Maria Helena sobre isso, explicando que para Tempestade se curar completamente, precisava superar o medo de ser montado. Tempestade observou Vicente se aproximar com a sela, as orelhas atentas, mas sem sinais de pânico. Vicente falou baixinho com ele durante todo o processo, explicando cada movimento, pedindo permissão a cada passo. Só vamos tentar se você quiser, garoto, murmurou Vicente, colocando cuidadosamente a manta sobre as costas de Tempestade. Sem pressa, sem medo. O cavalo permaneceu calmo quando a sela foi colocada. Calmo quando as cintas foram apertadas suavemente. E quando Vicente finalmente montou, Tempestade não empinou, não se assustou. Simplesmente permaneceu parado por um momento, sentindo o peso familiar de seu velho amigo sobre suas costas. Então, sem qualquer comando, Tempestade começou a caminhar. Não era o galope nervoso de um cavalo assustado, nem o trote mecânico de um animal subjugado. Era o movimento livre e natural de um cavalo que escolhia carregar seu cavaleiro porque confiava nele completamente. José, que observava de longe, teve lágrimas nos olhos. Maria Helena, que havia trabalhado com centenas de cavalos traumatizados, disse mais tarde que nunca havia presenciado uma cura tão completa, tão perfeita. Enquanto Tempestade trotava calmamente pelo pasto, Vicente sentiu algo que não experimentava há 4 anos. Paz completa. As cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, sempre estariam lá, lembretes do que haviam passado. Mas não mais como símbolos de dor. Agora eram marcas de sobrevivência, provas de que era possível superar o trauma e encontrar novamente a confiança e o amor. O sol se punha por trás das montanhas quando Vicente e Tempestade retornaram ao estábulo principal. Outros cavalos relincham suavemente em saudação
e Vicente percebeu que havia encontrado não apenas um novo lar, mas um novo propósito. No leilão daquele dia quente de setembro, ninguém havia ousado se aproximar de Tempestade. Mas Vicente tinha ousado, e nessa coragem, ambos haviam encontrado sua salvação.